Então vamos falar agora sobre o guia rápido, documentos de movimentação livre. Vamos entender o que é o documento de movimentação livre. O documento de movimentação livre, ele permite que a sua empresa faça a transferência de produtos entre setores de estoque de uma mesma empresa, tá? Ele simplesmente faz uma transferência de um setor A para um setor B em uma mesma empresa, tá? Não pode transferir entre empresas, tá? Porque quando você transfere entre empresas, você tem que gerar um documento fiscal, né? Então, no caso, você teria que gerar um documento de saída na empresa origem, um documento de entrada na empresa destino. É só um documento para movimentação interna entre setores de estoque. Então, vamos apresentar aqui alguns exemplos de utilização de documento de movimentação livre na prática, né? Então, o primeiro é a transferência de matéria-prima entre almoxarifados. Você pode ter mais de um almoxarifado de matéria-prima, né, na sua empresa. Você pode ter um almoxarifado 1, 2 e 3, ou um almoxarifado central, um almoxarifado secundário. E aí, a qualquer momento você pode transferir, né, produtos de um almoxarifado para outro, por exemplo, do almoxarifado 1 para o almoxarifado 2, do almoxarifado 2 para o almoxarifado 3. Então você pode usar o documento de movimentação livre para fazer essas transferências entre setores, tá? Outro exemplo é a transferência de materiais para a fábrica, tá? Em alguns processos produtivos, né, o material que é consumido pela produção, ele não é requisitado diretamente do almoxarifado, né? Você tem uma transferência prévia, né? O almoxarifado transfere ali previamente aquele material do almoxarifado para um setor na fábrica. Por exemplo, aqui eu considerei uma matéria-prima parafuso, né? Imagina que a cada semana, no início da semana, o almoxarifado transfere um lote dessa matéria-prima do setor almoxarifado central para o setor fábrica, e aí os operadores no chão de fábrica têm autonomia para utilizar, né, os parafusos desse setor fábrica, sem precisar fazer uma requisição para o almoxarifado, né? E nesse cenário, a requisição desse material para a ordem, o sistema pode ser configurado para essa requisição baixar, né, esse material do setor fábrica, ao invés do setor almoxarifado, né, central. E poderia, por exemplo, essa requisição ser feita junto com o reporte da produção, né? A gente viu isso lá no treinamento de requisição pela produção, né? Como configurar o sistema para fazer a requisição pela produção automaticamente no reporte da produção. Então, esse é um outro exemplo aí de aplicação do documento de movimentação livre na prática, tá? Outro exemplo é a transferência de materiais pelo controle da qualidade, né? Então, imagina que a sua empresa, quando compra uma matéria-prima, ela dá entrada num setor de quarentena até os materiais serem inspecionados pelo controle da qualidade, né? Aí, após fazer a inspeção, né, de recebimento desses materiais, o controle da qualidade ele transfere os materiais aprovados para o setor materiais aprovados pela qualidade e transfere os materiais aprovados para o setor materiais aprovados pela qualidade. São dois setores de estoque diferentes que você pode criar na empresa. E aí, somente os materiais no setor materiais aprovados pela qualidade podem ser requisitados pela produção, né? E os materiais no setor materiais reprovados pela qualidade são devolvidos para o fornecedor, tá? Então, esse é um exemplo ali em que o controle da qualidade pode usar o documento de movimentação livre para fazer essas movimentações, tá? Da quarentena, do setor de quarentena para materiais aprovados pela qualidade ou para o setor materiais aprovados pela qualidade, ok? Um outro caso prático que eu quis trazer aqui é a contagem do produto antes da transferência para a expedição, tá? Eu já vi em alguns processos, tá? Que a empresa, quando você faz o reporte da produção lá na fábrica, né? O produto dá entrada num setor chamado produtos prontos, tá? E aí o setor de expedição ele fica com a responsabilidade de pesar, né, esses produtos que deram entrada lá no setor de produtos prontos.
para confirmar, né, essa movimentação. E aí, depois que ele faz essa pesagem, confirma, o setor de expedição transfere esses produtos do setor produtos prontos para um setor de expedição. E aí somente os produtos nesse setor de expedição, né, podem ser vendidos para o cliente. Tá? É uma forma diferente de organização ali. Ao invés do reporte da produção já dar entrada direto no setor de expedição, eu já vi algumas empresas criarem um setor ali intermediário ali, né, antes do setor de expedição, criar um setor ali que o departamento de expedição ali vai fazer a conferência e depois que ele conferiu, ele transfere aí o produto para o setor de expedição. O documento de movimentação livre também poderia ser utilizado nesse cenário aqui, ok? Então, alguns exemplos práticos aí de utilização do documento de movimentação livre. Vamos entender como configurar o sistema, tá? Para utilizar o documento de movimentação livre. Então, cadastro de tipo de movimentação, você vai ter que cadastrar pelo menos um tipo de movimentação, tá? Para gerar os documentos de movimentação livre. Esse tipo de movimentação, tá? Você pode simplesmente cadastrar um tipo de movimentação chamado transferência entre setores, sem restringir nenhum setor de estoque de saída e entrada, tá? Ou você pode ser mais específico, você pode criar vários tipos de movimentação com nomes específicos, por exemplo, a transferência entre almoxarifados, ou transferência entre almoxarifado 1 e almoxarifado 2, transferência do almoxarifado para a fábrica, transferência de materiais aprovados pela qualidade, transferência de materiais reprovados pela qualidade, transferência para expedição após a pesagem. Então, você pode criar tipos de movimentação específicos, né? E restringir ali os setores de saída e entrada desses tipos de movimentação. Vamos ver aqui na nossa base de treinamento, vou acessar lá a tela de tipos de movimentação. Vou filtrar aqui transferência. Aqui, olha, eu criei esse tipo de movimentação aqui, olha, transferência para o almoxarifado da produção. Ok? Vou editar ele aqui. Aqui é o nome do tipo de movimentação. A natureza tem que ser transferência. A função no estoque tem que ser essa aqui, olha, movimentação entre setores, tá? Ele tem que gerar movimentação de estoque aqui, esse tipo de movimentação, tem que estar ativo. E aqui no estoque você restringe os setores de estoque se você quiser restringir. Aqui no caso eu restringi, olha, para esse tipo de movimentação, ele sempre tirar o produto do setor de almoxarifado aqui, como setor de saída, e transferir para o setor de almoxarifado produção. Eu estou simulando aquele caso ali que o almoxarifado transfere o produto para um almoxarifado da fábrica ali, os operadores consomem esse material diretamente no almoxarifado da fábrica, tá? Foi um dos exemplos práticos que eu dei ali da utilização do documento de movimentação livre. Aí tem outras configurações aqui, olha, eu tenho duas configurações aqui embaixo, olha, fornecedor / cliente padrão selecionado na tela de documento de movimentação livre. Na tela de documentação, na tela de criação de documento de movimentação livre, você tem um campo pessoa ali, que aqui você pode definir qual é a pessoa padrão desse documento, tá? Geralmente aqui a gente cria uma pessoa para a própria empresa, por exemplo, empresa Sucesso Limitada, e seleciona essa pessoa aqui, tá? É só você filtrar aqui e selecionar, tá? Porque aí quando você criar o documento de movimentação livre com esse tipo de movimentação, o sistema já vai utilizar essa pessoa lá e selecionar essa pessoa no documento de movimentação livre. E aqui tem uma outra configuração, olha, carrega somente setores de saída que tenham saldo em estoque na tela de documento de movimentação livre. Geralmente fica desmarcado, tá? Mas se você marcar aqui, o sistema vai ter inteligência para filtrar ali como setor de saída do produto na tela, somente setores de saída que tenham saldo em estoque, tá? Porque às vezes você pode ter o produto em vários setores, imagina que você tem o mesmo produto em 10 setores diferentes.
E aí você quer que lá no documento de movimentação livre, você só apareça como uma opção de setor de saída os setores que têm o saldo em estoque desse produto. Tá? Os setores que não têm saldo em estoque, você não quer que apareça ali como opção, porque realmente não vai fazer sentido, né? Você tirar de um setor de saída que não tenha saldo em estoque, porque você não vai ter saldo, né? Então você não vai conseguir tirar daquele setor de saída ali sem negativar o saldo em estoque no setor. Aí você salva aqui, tá? Tranquilo? Então esse é o tipo de movimentação que tem que ser criado. E a gente tem 3 configurações gerais aqui que tem que ser avaliadas, tá? Relacionadas a documento de movimentação livre. Definir campos setor de saída e setor de entrada como autocomplete na tela. Geralmente a gente recomenda selecionar a opção não. A opção sim aqui é só se você tem uma quantidade muito grande de setores de estoque que o autocomplete ali vai ser melhor do que você ter uma combo ali para selecionar os setores de estoque, tá? Habilitar a visualização e pesquisa pelo código GTIM do produto no autocomplete do campo produto, tá? Na tela de documento de movimentação livre. Então você, geralmente a opção não, você habilita aqui a opção sim somente se você quiser que você possa pesquisar, né, pelo código GTIM do produto lá na tela de documento de movimentação livre, tá? E habilitar a visualização e pesquisa pelos códigos secundários do produto no autocomplete produto, na tela de documento de movimentação livre. Geralmente não, mas se você quiser, você seleciona a opção sim, aí o sistema também habilita ali para você pesquisar pelos códigos secundários do produto lá na tela. Beleza? Bem tranquilo, aqui são poucas configurações. Vamos entender agora como criar um documento de movimentação livre. Eu vou acessar lá a tela de documentos de movimentação livre. Eu tenho já aqui alguns documentos criados. Eu vou criar aqui um novo documento. Esse número interno do documento aqui é opcional, tá? Se você quiser colocar algum código aqui interno para esse teu documento, você pode digitar esse código aqui. Se você não preencher nada, o sistema vai ignorar esse campo aqui, ele vai gerar um código interno sequencial automático, tá? Para esse documento. Empresa é a empresa que você vai fazer a transferência, né? Entre setores. O tipo de movimentação, você escolhe aqui um tipo de movimentação para fazer essa transferência. Eu vou utilizar lá aquele tipo de movimentação que eu mostrei para vocês, transferência para o almoxarifado da produção. Quando eu seleciono aqui o tipo de movimentação, repara que o sistema já selecionou a pessoa, né, automaticamente, que eu configurei lá no tipo de movimentação. Já selecionou aqui o usuário, data e hora, automaticamente. Aqui eu posso colocar alguma observação aqui para esse meu documento aqui. E aqui eu adiciono os produtos, tá? No documento. Então aqui no nosso exemplo, eu adicionei aqui esses produtos aqui, olha, barra leve, resina e amônia. Vamos adicionar esses produtos aqui. Barra leve. Então, vou imaginar, ó, a barra leve, ó, selecionei aqui, eu vejo a descrição, unidade de medida. Vou imaginar que eu quero transferir 500 quilos da barra leve do almoxarifado, aqui eu vejo o saldo atual em estoque que eu tenho no almoxarifado, para o meu almoxarifado de produção aqui, tá? Eu tenho aqui um saldo de 50 quilos lá. Meu custo médio unitário, o sistema carrega o custo médio unitário do produto no estoque, tá? No momento dessa movimentação aqui. Eu tenho 2 campos aqui, olha, que é simplesmente se eu quero manter aqui o valor selecionado no campo setor de saída, depois que eu adicionar esse produto aqui, e se eu quero manter o valor selecionado no campo setor de entrada aqui após adicionar o produto, tá? Como o meu tipo de movimentação já está filtrando aqui os setores, tá? Eu não preciso me preocupar em marcar isso aqui, tá? Quando eu adicionar o produto aqui, o sistema já vai manter os setores selecionados aqui, porque eu já fiz esse filtro lá quando eu cadastrei o meu tipo de movimentação, já restringi, né, os setores de saída e de entrada. Vou adicionar aqui o produto. O sistema adiciona aqui o produto para mim, aqui na tabela, e eu posso adicionar mais produtos aqui. Vamos adicionar resina e amônia aqui.
resina. Imaginar que eu quero transferir 1.000 quilos da resina do almoxarifado para o almoxarifado produção. Vou adicionar aqui. E a amônia, né? Amônia. Vou imaginar que eu quero transferir 50 quilos da amônia do almoxarifado para o almoxarifado produção. Adiciona aqui também a amônia. Ok? Aqui no artigo a gente está mostrando isso. Aí vamos fazer mais 2 exemplos aqui, só para a gente ver qual é a diferença quando você trabalha com produtos com controle de rastreabilidade por lote e por série. Tá? Primeiro por lote. Então vamos adicionar aqui o pigmento Master Verde com controle de lote, que é um produto que controla lote no estoque, né? Então pigmento Master Verde com controle de lote, está aqui ele. Então, como esse é um produto que controla lote no estoque, eu sou obrigado aqui a selecionar um lote, tá? Eu vejo aqui todos os lotes no estoque, que eu tenho nesse setor de saída aqui, né? Almoxarifado. E eu sou obrigado a selecionar aqui um lote, tá? Não tem como o produto controla lote, toda a movimentação de estoque que é feita nesse produto tem que ter lote, né? Então aqui eu vou movimentar esse lote A1 aqui do produto, tá? Vou adicionar aqui o produto. Então repara que quando o sistema adiciona esse produto aqui, ele também registra, né, o lote, né, A1. Então ele vai fazer essa transferência do almoxarifado para o almoxarifado produção do lote A1, que eu selecionei aqui. Ok? E para o produto com o controle de série, a gente vai utilizar como exemplo o nosso motor aqui, que é um produto que controla a série. Então vou pegar ele aqui, olha, motor com controle de série. Então aqui é análogo ao lote, tá? Só que eu vejo aqui as séries que eu tenho no estoque, então só tem esse número de série aqui no estoque, tá? Então só posso transferir ele aqui, eu tenho que selecionar aqui o número de série, tá? No meu estoque. Vou adicionar aqui. E o sistema mostra aqui, olha, o produto, né, que vai ser transferido e o número de série dele que vai ser transferido do almoxarifado para o almoxarifado produção. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Aí eu clico aqui em salvar meu documento. Quando eu clico em salvar aqui, o sistema já movimentou, tá? O estoque. Então o sistema esse documento de movimentação livre ele foi criado para ser bem ágil, tá? Para essas movimentações serem feitas com muita agilidade. Então, salvou, o sistema já movimentou os 5 produtos aqui, transferiu, né, os 5 produtos do almoxarifado para o almoxarifado produção. Se eu clicar aqui no documento, eu vejo aqui as movimentações que foram geradas, tá? O custo médio unitário dessas movimentações é equivalente ao custo médio unitário do produto no estoque, né, no momento que foi feita essa transferência. Então, essas movimentações elas não alteram o custo médio unitário do produto no estoque, né? Eu só transfiro de um setor para o outro, não modifico o custo médio unitário do produto na empresa, né? Tá? E se eu quiser, eu posso ir lá na consulta de estoque, né? Vamos pegar, por exemplo, a consulta de estoque da resina, né? Que foi um produto que foi transferido, né? Aqui, né, na aba de estoque, eu vejo aqui uma transferência aqui do almoxarifado para o almoxarifado produção, né? Não me lembro agora qual foi a quantidade que a gente transferiu da resina, mas a gente transferiu uma quantidade da resina, né? Quando eu faço a transferência, né, o material sai daqui do saldo do almoxarifado e entra aqui no almoxarifado produção, né? Do ponto de vista do estoque da empresa, né, não modifica, né? Simplesmente eu transferi de um setor para o outro. O saldo em estoque na empresa permanece o mesmo. Eu só modifico o saldo em estoque dos setores, né? Se eu vier aqui em movimentações, né, e filtrar aqui a empresa, né? Vamos ver essa movimentação aqui na empresa. Ó. Tá aqui ela. Ó. Eu transferi aqui a resina, né? Foi 1.000 quilos, tá? 1.000 quilos da resina do almoxarifado para o almoxarifado produção, ao custo médio unitário de 2,1507.
Repara que o saldo em estoque na empresa antes e depois da movimentação é o mesmo, né? Porque eu só transferi entre setores, né? Então não modifica o saldo em estoque na empresa. O meu custo total do estoque na empresa também é o mesmo, tá? Só transferir entre setores, não modifica o custo total, nem modifica o custo médio unitário do produto, tá? Isso olhando na perspectiva da empresa, né? Agora, se eu filtrar aqui o setor de almoxarifado, ó, e clicar em pesquisar, eu vou ver aqui que, com perspectiva do setor de almoxarifado, né, essa transferência aqui, ela reduziu, né, o saldo no setor de almoxarifado de 197.594 para 196.594, né? Porque eu transferi 1.000 quilos do setor de almoxarifado para o almoxarifado produção. Meu saldo no setor de almoxarifado diminuiu, ok? E meu saldo no setor de almoxarifado produção aumentou, né? Vamos filtrar aqui, ó, almoxarifado produção, vou pesquisar. Então aqui, ó, meu saldo aqui no almoxarifado produção, ele estava aqui 1.250, ele aumentou para 2.250, né? Aumentou em 1.000 quilos, né? Que é a quantidade da movimentação. Então, o essencial aqui é entender o seguinte, olha, quando eu faço o documento de movimentação livre, o sistema transfere o material entre setores da mesma empresa, o saldo na empresa não modifica, porque é uma mera transferência entre setores, o saldo no setor de saída se reduz, o saldo no setor de entrada aumenta, e o custo médio total do produto no estoque não modifica, e o custo médio unitário do produto no estoque também não modifica. Ok? Aqui no artigo a gente está explicando tudo isso, tá? O impacto aqui na consulta de estoque, ok? E é isso, pessoal. Então, com isso, a gente fechou aí documento de movimentação livre, tá?